Hey there, how are you today? Are you alright? This is Chris, the teacher coach. I hope you're okay. So, I'm here to talk to you today about future. Oh dear, future? Yes, the future tense in English. Então, tô aqui para falar de futuro hoje com vocês. E essa aula, ou esse insight, eu vou começar com uma situação que aconteceu comigo lá na Inglaterra. Eu estava estudando para ser professora de inglês, e aí o meu professor, era uma sala que tinha metade das pessoas inglesas, britânicas, estudando para dar aula de inglês, para falantes de inglês como segunda língua, e o resto da classe, a outra metade da classe, eram de pessoas do mundo inteiro, tentando também estudar para dar aula de inglês, ok? E aí ele faz a seguinte pergunta: pessoas, guys, who thinks there is such a thing as future in English? The tense, future. Então, o que ele quis dizer? O que ele perguntou, né? Quem de vocês que acha que existe o tempo verbal futuro em inglês? E eu, sempre bastante extrovertida, peguei e levantei a mão, né? E aí eu percebi que nenhum britânico levantou a mão. Algumas outras pessoas que estavam lá de outras partes do mundo também levantaram a mão. E ele veio direto em mim e falou assim: Cris, por que você acha que tem futuro em inglês? E aí eu olhei e eu falei: porque eu sempre aprendi inglês como o futuro, né? Tem o futuro. Ele falou: mas vamos pensar um pouquinho. Quem que é o verbo auxiliar do futuro, que você sabe? Aí eu peguei o will. O will. O will é o verbo auxiliar do futuro. Só que o will, ele é um verbo auxiliar modal. Ele tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, que isso não importa nesse momento para você, tá? Mas o que importa? O que ele me disse? O verbo, em inglês, ele vai para o futuro? O verbo que é auxiliado pelo will, ele vai para o futuro? Então, o verbo principal da frase. E ali me caiu uma ficha. O verbo, em inglês, não vai para o futuro, ele não flexiona, né? Ele não vai mudar como muda o português, né? No inglês, não acontece isso. Você tem um modal, que é o will, que vai ajudar o verbo a ir para o futuro. E o verbo, na verdade, o verbo principal não faz nada. Ele fica lá igualzinho para todas as pessoas, todos os números, todos os gêneros, ok? Vamos entender um pouquinho o que é isso? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, ok? Pode dar uma olhada aqui no que está aparecendo no seu visor, na sua tela. Alguns exemplos. I will work tomorrow. You will work tomorrow. She will work tomorrow. He will work tomorrow. Aí tem o it, né? It will work tomorrow. Gente, esse daí ficou meio estranha, né? Essa frase. Por quê? Um it trabalha? Normalmente não. Gramaticalmente não tá errado, mas fica esquisito, né? Então eu só coloquei aí para vocês verem que gramaticalmente não mudaria. It will work tomorrow pode até ser um computador. O computador vai trabalhar amanhã, sei lá, né? Substituindo esse it aí. Ok. We will work tomorrow. We will work tomorrow. You will work tomorrow. They will work tomorrow. Você percebeu que o verbo principal, que é o work, ele não mudou? Não fez nada, né? Ele tá super lazy aí, tá super preguiçoso, né? O tomorrow também, que é o amanhã, não mudou. O que mudou? Nada, né? Você usou will para todo mundo, você usou work para todo mundo e você complementou com o tomorrow, que pode ser considerado aí como predicado, né? Ok, não, vamos pegar um verbo um pouquinho mais difícil. I will sleep, ok? I will sleep, ok? Então, I will sleep, you will sleep, she will sleep, he will sleep, it will sleep. We will sleep, you will sleep, they will sleep. Percebe que o verbo dormir não mudou. Ele ficou normal, né? Ficou no infinitivo sem o to. O que é o infinitivo sem o to, né? Cris, infinitivo sem o to, que você vê em sistemas de gramática. Infinitivo é o verbo na forma pura, ok? E o verbo na forma pura sem o to, a gente chama de bare infinitive, que é o infinitivo, vamos dizer, sem nada, né? O infinitivo nu e cru. Ele vem na forma como ele aparece na forma pura, ok? Então, você pode colocar qualquer verbo ali. Então, você vai colocar o pronome ou a pessoa que está fazendo a ação, o verbo auxiliar will, o verbo principal e o complemento que você quiser colocar na frase, ok? Ok, falando isso, aí vem a pergunta, né? E aí, como é que eu faço a pergunta em inglês, Cris? Como é que eu faço para perguntar de futuro em inglês?
você só vai inverter, ok? Como no inglês a gente inverte, a gente coloca o verbo auxiliar na frente do substantivo ou na frente do pronome, né? Então, como é que fica? Will you work tomorrow? Will you study grammar? Will she play tennis tomorrow? Ok? Will you finish your homework? Então, a gente pode usar nessa forma de inversão. E como é que eu falo que não? Eu não irei. I will not do it. I will not study. I will not sleep. I will not make it. Ok? Então, é o will mais not, que também pode virar uma forma contraída, como está aqui aparecendo agora na tela. I won't. Will mais not won't. Ok? Or she won't, he won't. É will mais not para todo mundo. Não tem diferença, ok? Em termos de pronome, então não tem diferença nem de gênero, nem de número e nem de grau, ok? Para qualquer um deles, você vai usar o will mais not na negativa, o will com o verbo principal na afirmativa e na interrogativa você vai fazer a inversão, ok? Will she do it? Will she study? Will they work? Will they come up? So, alguns exemplos aí para vocês. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o verbo não vai para o futuro no inglês. Não existe flexão de futuro para o verbo em inglês. Então, tem um verbinho auxiliar, que é o will, que vai ajudar o verbo a ir para o futuro, ok? Existe uma outra forma de falar de futuro também. Você pode falar de futuro usando o going to, que é uma outra estrutura que está aqui. Vou explicar isso no próximo vídeo para vocês, ok? Going to, que é o ing, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dele para vocês. E você também pode até usar o presente para falar de futuro, ok? Então, você faz uma estrutura de futuro usando o will com o verbo que você quiser, qualquer um dos verbos na forma infinitiva, que é o bare infinitive, que é sem o to. Então, to play, play. To do, do. To make, make. To study, study, ok? Will study, will make, will do, will take. Ok, qual a diferença do will para o going to? A gente também vai ver num outro insight, tá legal? Então fica com essa pergunta aí, a gente vai falar disso num próximo vídeo. So, thank you very much for watching and I hope this helped you. Então, obrigada por assistir, espero que tenha ajudado. Se gostou, compartilha e se você não assina o nosso canal ainda, tá na hora de subscribe, ok? So take care and I'll see you around. Bye! Cheers! Bye!